sedimentares quimiogénicas. Tal como o próprio nome indica, estas rochas sedimentares quimiogénicas resultam de reações de precipitação. Em termos químicos, falo quando uma substância se separa do líquido onde está dissolvida ou suspensa e assim se vai depositar no fundo. Neste caso, em termos de geologia, falamos em bacias oceânicas ou bacias lacustres ou lagunares. Que rochas sedimentares quimiogénicas é que eu tenho que conhecer? Ora, eu tenho que conhecer o calcário e aquilo que nós vamos chamar de evaporitos, o gesso e o salgema. Comecemos então pelo calcário. Ora, o calcário é constituído por carbonato de cálcio esse que constitui um mineral que é a calcite e a calcite, portanto, constitui o calcário, rocha. Que fenómenos é que eu tenho que saber que permitem a formação do calcário? Ora, primeiro que tudo, estamos em bacias oceânicas e um dos aspectos mais importantes é a redução da concentração do dióxido de carbono dissolvido na água. Muitas vezes esta redução do dióxido de carbono é consequência do aumento da temperatura média da água, da diminuição da pressão atmosférica ou até mesmo da própria agitação da água. São fenómenos que contribuem para a diminuição da concentração de CO2 dissolvido na água e, quando isto acontece, vai favorecer a precipitação da calcita, dando origem então a um calcário de grão muito fino, com uma textura muito homogénea, o chamado calcário comum que todos nós conhecemos. Muitas vezes também o que acontece é que nessas bacias o carbonato de cálcio vai precipitar e, por exemplo, pode dar origem, se misturado com argilas, a rochas como uma marga. São várias rochas que podem ser de origem quimiogénica. Para exame, nós precisamos efetivamente de conhecer o calcário comum e convém também conhecermos um calcário que é o chamado travertino. O travertino é um calcário típico da zona de Coimbra, é um calcário quimiogénico, é uma rocha de precipitação e muitas vezes ele aparece associado nos manuais e nas imagens a restos de seres vivos. Não vamos confundi-lo com uma rocha biogénica. Ele é uma rocha quimiogénica, resulta da precipitação do carbonato de cálcio, podendo ou não aprisionar restos de seres vivos. Partimos então agora para os evaporitos e dentro dos evaporitos eu tenho o gesso, sulfato de cálcio e tenho o salgema, cloreto de sódio ou halite. Ora bem, eu tenho que saber, em relação aos evaporitos, vou ter que os associar a rochas que se formam em bacias sedimentares lagunares costeiras, de águas quentes, paradas, pouco profundas e com uma temperatura que vai permitir uma elevada taxa de evaporação da água. A água, ao evaporar, tal como o próprio nome indica, vai originar os evaporitos, ou seja, a água do mar vai evaporar e os sais vão precipitar no fundo da bacia. À medida que a água vai evaporando, vai promovendo a precipitação. Vocês, por exemplo, neste gráfico, vocês conseguem perceber que à medida que a água evapora, ou seja, à medida que a taxa de evaporação aumenta, o que vai acontecer é que os sais vão precipitando de acordo com a sua solubilidade. Portanto, primeiro vão precipitar os menos solúveis e assim sucessivamente. Ora, isto vai fazer com que em bacias de sedimentação, volto a referir, pouco profundas, associadas a climas normalmente áridos, em que a temperatura vai favorecer a evaporação da água, se possam formar rochas como o gesso e o salgema. O gesso eu associo ao sulfato de cálcio, o salgema eu vou associar ao cloreto de sódio. Só para terminar ainda, preciso de saber que estes evaporitos muitas vezes podem ser considerados indicadores de paleoambientes. Paleo-antigo, ambientes antigos. Ora, o que é que isto significa? Se eu aplicar o princípio das causas atuais, eu consigo facilmente inferir que, se hoje em dia o gesso e o salgema se formam nestas condições que eu referi anteriormente, ou seja,
Volto a referir, bacias sedimentares de águas quentes, paradas, pouco profundas, onde o clima permite uma elevada taxa de evaporação da água. Então, em locais onde estes evaporídeos existem, significa que outrora as condições eram exatamente as mesmas. E em relação às rochas sedimentares quimiogénicas, é o que vocês precisam de saber para exame. Depois é tudo uma questão de interpretar o exercício que me colocam. Em termos teóricos, é tudo.